Papo de bola desse sábado aqui no Cidade na Tela é com Domingos Pereira da Silva, o grande Domingos. Domingos que eu vou saber dele aqui se ele pendurou a chuteira ou não, se ele tá como treinador, dirigente, saber a dele no futebol. Domingo, prazer falar contigo e eu quero, para começo de conversa, você já responda aí o que é que você está fazendo atualmente no futebol. A gente sabe que no campo de trabalho, no campo empresarial, vou até fazer um merchan aqui para ele, estou no frigorífico dele, é o Cantinho da Carne, né? É isso aí, né? Aqui no Capitão Mudoca. Mas no futebol, atualmente, você está fazendo o quê? Olá. Olá, bom dia a todos. Quero agradecer a sua presença aqui no meu estabelecimento, muito agradecido. Neto, atualmente eu estou fazendo que nem o ditado a fazer uma suposição entre o amador e o profissional. Eu estou só nos bastidores assistindo. Quando aparece um campeonato de veteranos, eu procuro participar, entendeu? Inclusive, eu participei com a Baixa da Ponte, ali no Papo de Boleiro, meu amigo João, entendeu? Mas é isso aí, a gente não pode deixar de fazer atividade física não, até porque o futebol, quem vive no mundo do futebol, quem gosta do futebol, não deixa de praticar, entendeu? E não esquece, é igual andar de bicicleta. Entendeu? Bom, você num determinado campeonato aqui em Elesbão, que eu não recordo ao certo, não sei se foi Copa Cidade, foi Copa Cidade. Você concedeu uma entrevista para mim, dizendo que estaria parado, ia parar comercial, coisa desse tipo, que a gente vai entrar até no método comercial daqui a pouco. Você ficou um tempo fechado para balanço, vamos dizer assim? Sim, Zé Neto, porque no mundo do futebol, nós que qualidade e precisão são vários exames. A gente tem muita decepção, entendeu? Em termos de atleta, em termos nos bastidores, entendeu? Aí eu me afastei um pouco em termos de estar na beira do campo, em estar à frente em si do comercial. Mas, para falar a verdade, eu nunca me afastei do comercial, porque o comercial foi eu, o Pilô e o Deval e o Tonho do Comércio. Aí depois veio o Evaldo, que foi quem fundamos o comercial. Fundamos o comercial, começamos, criamos o nome do time, entendeu? Que ficou um nome popular, ficou um time bem conhecido em Elesbão Veloso, entendeu? E sempre está na elite do futebol, que eu falo assim, em todos os campeonatos. Não é um time que vem levando goleada, é um time que sempre se classifica, nunca saiu em fase de grupo. Então eu me afastei um pouco em termos de decepções, em termos de atletas, em termos de a direção fazer um jogo de cintura para segurar um atleta, isso, aquilo, outro, ser sincero. Coisas que você não concorda. Coisas que eu não concordo, em termos de sinceridade, em termos de honestidade, em parte da direção com atletas, no qual a gente não estava tendo retorno, entendeu? Como é que surgiu esse comercial, Domingo? Faz um resgate aí da criação desse time que completou agora no mês de janeiro 12 anos. Rapaz, o comercial ele foi criado num grupo de amigos ali de frente ao comércio do Tonho, inclusivemente a Comercial Santo Antônio. Aí lá na frente nós começamos a bater papo entre amigos, e aí a gente estava tomando uma, me lembro como se fosse hoje, em frente à casa do seu Geradores. Nós conversando, isso e aquilo outro, e nós fomos vendo alguns atletas sendo excluídos por alguns times de Elesbão Veloso, entendeu? E esses atletas estavam entre a gente ali, naquela bebedeira e aquela conversadeira. Aí disse, rapaz, vamos colocar um time da gente? Aí vamos. Rapaz, seria como o nome? Aí um foi dando uma opção, foi dando outra, a gente olhou para o comércio do Tonho e viu o Comercial Santo Antônio. Sim. Aí disse, pronto, o nome vai ser Comercial Futebol Clube. Sim. Pronto, aí foi que criou o comercial. E foi o primeiro campeonato que a gente participou, foi do Remo Brandão, ali na ABB, entendeu? Sim. Inclusive, o primeiro campeonato que a gente foi campeão, lá na ABB, um time pouco badalado, com atletas excluídos de outros clubes, porque já era de idade, esse aqui não serve para mim, nós fomos colhendo, e fomos campeão invicto lá na ABB, em cima do time da ABB. Aliás, que o comercial é pedra no sapato de muitos times. Você considera, Domingos, o comercial uma força do futebol elesbonense, entre os principais, aí, digamos, no pelotão de elite? Zé Neto, eu respeito todos os times de Elesbão Veloso, e a história dos clubes que estão na elite, ela é lembrada por todos, porque a história é feita aqui em Elesbão Veloso. O comercial, Zé Neto, ele é respeitado sim, eu considero sim o comercial como um time de elite em Elesbão Veloso, por conta
de nós nunca montar um time para ser saco de pancada, a gente nunca montou um time para sair em fase de grupo da Copa Cidade. A gente sempre tem um time competitivo. Pelo contrário, vocês já desbancaram aí medalhões. Eu lembro que a própria Rodolfo vocês já tiraram aí de campeonato da Copa Cidade. Exatamente. Né? A gente já teve muitos clássicos com times bem badalados, com times com título de Copa Cidade. Um dos títulos que a gente está merecendo, entendeu? Para que há mais respeito na cidade em termos de futebol, entendeu? E é isso aí que a gente está correndo atrás, entendeu? Mas aí, você voltou para começar, você voltou para ficar, como diz aquela música do Rei Roberto Carlos? Zé Neto, é o seguinte, para falar a verdade, é que nem eu dei a entrevista naquele dia, que eu ia me afastar da parte da direção em si. Entendi. Mas do comercial mesmo eu nunca me afastei. Como torcedor também? Exatamente, eu nunca saí do comercial em termos de... o Domingos saiu do comercial, recebi muitos convites, não vou mentir, de vários clubes para me participar na parte da direção, na parte de diretoria, na parte de auxiliar, até mesmo como técnico. Eu não aceitei porque eu não me vejo em outro clube vestindo outra camisa, entendeu? A não ser do comercial, entendeu? Se o comercial ele não participar de nenhum campeonato em Elas Bom Veloso, eu vou ficar neutro. Vou torcer para os meus amigos que jogam em clube A, clube B, mas em si, vestir a camisa de outro time, torcer ou ser dirigente de outro time, eu não me vejo nessa posição, entendeu? Tanto é camisa que, acredito que quando eu falei que ia te entrevistar, você fez questão de vestir aí a camisa comercial, né? Exatamente. Quando eu recebi o seu convite para fazer essa entrevista maravilhosa aqui e receber a sua presença no meu estabelecimento, a primeira coisa que eu fiz foi lá na gaveta, lá, pegar a camisa do comercial e vestir, entendeu? Mas aí, o comercial na Copa Cidade, você vai estar no meio ou você vai ficar só nos bastidores? Zé Neto, eu já entrei em contato com a direção entrou em contato comigo, e a gente está fazendo um novo projeto, no qual eu mesmo foi quem falei para a direção que ia ficar apenas como dirigente, assistindo, quero ficar essa Copa Cidade. Entendi. Como dirigente, correndo atrás de alguma coisa, mas lá nas arquibancadas assistindo. Eu entendi. Você não quer ficar à beira de gramado? Na beira do campo, entendeu? Sei. Não quer por quê? Rapaz, é porque eu... Você assim, tem medo de dar um chute numa cadeira e ela ficar voando ainda até hoje? É porque, assim, Zé Neto, foi uma decisão minha, no qual eu disse, rapaz, vamos renovar. Há muito tempo eu venho na beira do campo, há muitas vezes como técnico, outras vezes como auxiliar, mas sempre ali na beira do campo. Vamos renovar, vamos colocar uma nova diretoria ou uma nova comissão na beira do campo, e eu me ponho a ajudar, mas ficar assistindo lá de cima. Aí todos concordaram, mas uns ficaram, não, mas você tem que ficar lá, não, vamos renovar um pouco, entendeu? Você poderia, de repente, se puder, claro, adiantar algo em relação à diretoria, como é que ela está, o que é que você sabe? Zé Neto, é assim, a questão da diretoria nossa, nós estamos com 1 ou 2 dirigentes novos, entendeu? No qual achou o nosso time muito humilde, entendeu? Achou o nosso time muito humilde, achou uma torcida muito acolhedora, que é no qual, onde o comercial... Acolhedora e fiel, né? Fiel. A torcida comercial. Ave Maria, eu sempre falo para a nossa diretoria, quando a gente faz reunião, essas coisas, nós estamos devendo um título da Copa Cidade para a nossa torcida. Alegria, entendeu? Alegria. No qual a nossa torcida nunca nos abandonou. Em todo lugar que o comercial tá, a torcida vai junto. Inclusivemente, vários campeonatos interioranos aqui do município de Elas Bom Veloso chegam até a gente, entendeu? Simplesmente fazendo convite dizendo, eu estou querendo comercial no meu campeonato. Aí o cara fala assim, porque eu quero o movimento. Sim, entendeu? É verdade. Tipo, a torcida vai junto, a galera vai junto, a gente vai para brincar, entendeu? Altos, o Tabuleiro Grande já fez o convite pra gente. E aí, Zé Neto, a questão da diretoria, voltando aí à questão da diretoria da pergunta, a gente está tentando botar uma diretoria aí no qual a gente consiga botar um padrão financeiro que o time precisa e que o futebol de Elas Bom Veloso hoje está necessitando. Em resumo, é um time para brigar realmente. Exatamente, né? Nós estamos tentando colocar um time competitivo. Até então, porque teve uma Copa Cidade que nós não colocamos, porque teve uns imprevistos, uns imprevistos no qual a gente se reuniu, conversamos, colocamos no papel os atletas que ficou com a gente, entendeu? E vimos que não dava para competir, no qual vai
para a Copa Cidade o nome do comercial, entendeu? O nome em si. Aí o comercial levou uma goleada de tanto, então nós não vamos colocar. Aí nós ficamos um ano. Para não manchar o nome. Para não manchar o nome, entendeu? Então, esse ano nós estamos correndo atrás de atletas, não é fácil, entendeu? Não é fácil. Relés Bom Veloso hoje virou um comércio de atletas, entendeu? Um comércio financeiro no qual a diretoria tem que ter um requisito financeiro muito bom para chegar no atleta e fazer um convite, porque... Virou comércio, Domingos, e eu diria até, por outra parte, traição por parte de alguns jogadores que dizem que vai ficar aqui a palavra, mas na hora ele vai estar lá no outro time. Exatamente, exatamente. Tem muitos atletas que chegam na gente e simplesmente conversam, olham olho no olho e falam, não, garante que vai e na hora não está. Eu não saio, estou com vocês em tal campeonato, mas infelizmente chegam outros dirigentes de outros times com uma proposta no qual a gente não pode cobrir, entendeu? O que a gente faz? Eu mesmo, eu sou acostumado a fazer isso. O atleta chega em mim, ô Domingos, eu fechei contigo, mas time A, time B me fez uma proposta de tanto por jogo, uma chuteira de tanto, e aí eu simplesmente bato no ombro do atleta e falo, vai lá, cara, nós não temos condição de fazer a mesma coisa que esse dirigente ofereceu para ti. Eu seria injusto da minha parte eu falar que cobrir a proposta e você assinar e no campeonato eu não cumprir. Claro, agora eu não poderia terminar essa entrevista sem falar que o Domingos também jogou futebol, inclusive vestiu a camisa do comercial. Parou jovem, hein, Domingos? Você está com 3.7 e parou por quê? Assim, tá jogando mais campeonatos de veteranos já, me parece. Zé Neto, eu parei mais, Zé Neto. O futebol foi em termos de eu ter a cabeça muito quente, entendeu? E eu estava vendo que estava perdendo algumas amizades, em termos de futebol, dentro de campo, entendeu? Uhum. Temperamental. Eu tinha uma paciência muito pouca, tipo... Aí eu preferi me afastar um pouco, ficar mais nos bastidores, ficar jogando um jogo festivo, ficar jogando um jogo de veteranos, jogar um jogo festivo convidado por amigos. Teve problema de lesão, Domingo, alguma vez? Zé Neto, não. Só, graças a Deus, eu nunca me lesionei. E até hoje, eu quero deixar bem claro que, em termos do futebol, eu não tenho nenhum inimigo, não tenho nenhum entregado em termos de futebol, eu procuro prezar demais. Se teve alguma aresta para parar, já foram aparadas? Já, exatamente, Zé Neto. E todos os atletas, se a gente for falar em todos os atletas que passaram pelo comercial, que hoje estão em outros clubes, são muitos e bons atletas. E todos eles eu não mudei com nenhum. Porque saiu do comercial, foi para outro clube, o Domingos virou o rosto para mim, o Domingos não fala mais comigo, não tenho isso. Domingos, prazeroso esse papo de bola com você, te deixa à vontade, meu amigo, para as considerações finais. Muito obrigado. Zé Neto, eu só tenho a agradecer a consideração que você tem pela gente, em termos do futebol, em termos de elogios, agradecer a sua presença no meu estabelecimento, para fazer esse papo gostoso. E quero agradecer a toda a comissão do comercial, quero agradecer a todos os torcedores, todos os sócios torcedores, e dizer para os sócios torcedores que se afastaram do nosso grupo dos sócios, que voltem a ajudar a gente, que a gente precisa, a gente necessita muito da ajuda de vocês, e vocês sempre são bem-vindos, entendeu? Um grupo do comercial, uma família acolhedora, no qual vários jogadores já vieram de fora e todos falam bem do comercial em termos de acolher, em termos de honestidade, em termos de palavra e principalmente a questão de humildade. O comercial ele nunca vai deixar de ser humilde e acolhedor, entendeu?